Então agora a gente vai essa parte branca do olho, que não é lá tão branca assim, né? Vamos começar nesse cantinho. Eita, vamos começar nesse cantinho aqui, ó. Com lápis H, tá? Eu venho fazendo aqui, ó. Preenchendo esse cantinho lacrimal aqui do olho. Ele meio que tem alguns patamares assim, ó. Como se fosse duas carninhas aqui. Eu vou dar uma limpada nesse fuminho. Vocês podem estar utilizando. Ah, eu esqueci de falar. Para quem não tem esse fuminho, pode estar utilizando cotonete, que também tem a mesma função que o esfuminho. Só que o cotonete, a ponta dele é mais grossa, né, no caso, do que o esfuminho. Mas ele serve para a mesma coisa, consegue esfumar partes menores, igual o esfuminho. Você pode estar utilizando também para estar esfumando um desenho todo, porém eu falo por mim, eu prefiro utilizar ele para as partes menores e utilizar o papel higiênico para aquelas partes maiores, que aí eu vou meio que andar mais rápido, né? Vamos lá, agora com esse fuminho todo limpo, eu passo ele na lixinha aqui, ó. E aí eu venho com a mão leve, sempre. Basicamente sempre você já inicia com a mão leve e vai acalcando devido o processo, de acordo com o processo, melhor dizendo. Porque para não correr o risco de manchar, galera. Pronto, acho que já ficou legal aqui. Eu vou só passar um pouco do pincel que eu falei. Eu acho que ele dá um tchan melhor no desenho. Isso. Agora com a borrachinha eu venho dando um pouquinho mais de claridade aqui, ó. Dando um degradê com a borracha. Vocês devem estar cansados já de ouvir falar essa palavra degradê, né? Mas é que eu acho que ela enquadra bem aqui no processo. Então agora com esse outro pincel eu venho aqui passando de leve aqui, ó, dando uma jogadinha de sombra por meio, por centro aqui da parte branca do olho. Bem suave mesmo, bem sutil. E aqui em cima também, ó, que aqui tem a pálpebra, tem a sombra da pálpebra. Eu acho que eu vou até escurecer. Não, vou direto com o esfuminho. Eu vou de leve com o esfuminho. Eu pego um pouco do grafite dessa linha mais escura que eu fiz com o lápis 4B. E venho, ó, jogando bem de levinho mesmo. Quase que nem encostando no papel a ponta do esfuminho. Eu acho que ficou um pouquinho marcado aqui, alguns risquinhos. Acho que eu vou até escurecer um pouquinho mais. Vou passar o lápis B. Mas só aqui próximo, bem mais próximo aqui dessa linha da pálpebra. E agora eu volto com o esfuminho. E agora com o pincel. Pronto, acho que ficou bacana aqui agora. Só dar uns toquezinhos aqui numa parte que for manchada. Pronto, agora eu vou replicar nessa outra parte aqui. Com esse fuminho mesmo. Venho meio que jogando um pouco desse grafite pra cá. Acho que se eu passar muito aqui vai manchar. Então já vou logo com lápis B. Jogar um pouco de camada de grafite para não correr o risco de manchar com facilidade na hora de passar o esfuminho. Essa parte aqui, por ela ter, ou melhor, não tá diretamente voltada à luz, então vou fazer ela um pouquinho mais escura que essa aqui. Não tão escura, é só um pouquinho mais escuro, quase que não tão perceptível. Com esse fuminho aqui agora.
Agora eu venho com o pincel. E aí o pincel eu vou passar ele em toda essa parte branca, quase que toda. Um lápis B aqui. Agora eu vou dar uma escurecidinha a mais aqui na parte mais próxima da pupila. Ou aqui da pupila, da pálpebra. E lembrando, sempre com a mão leve. Ainda mais que o papel sulfite é um pouco texturizado, então ele tem facilidade de escurecer. Eu vou jogar aqui com um esfuminho um pouquinho, quase nada de sombra nessa parte de baixo, como eu fiz aqui, ó, na parte de cima da pálpebra. Tem até uma linha aqui que não era pra ter. Agora eu vou passar para a parte da pálpebra aqui. Já vou vir com o lápis 2B. Eu vou escurecer essa parte aqui, ó. Já começou a manchar aqui, ó. Deixei escapar. Agora eu vim puxando aqui com o próprio 2B esse degradê bem de leve mesmo. Tô até segurando mais na ponta do lápis. Vou deixar essa parte aqui um pouco mais escura, pelo fato da claridade estar vindo dessa direção, né? Lembrando aí. Agora eu vou vir esfumando com o papel higiênico, que eu acho que vai me proporcionar um esfumaçado mais liso, mais suave. E até porque eu vou estar passando ele aqui nessa parte que não tem grafite, aí não vai manchar, e o esfuminho pode manchar. Então eu venho dobrando o papel higiênico para mim ter uma precisão melhor com ele. Eu dobro assim, dobro aqui, ó, de novo. Mais uma vez. E aí eu utilizo essa pontinha aqui, ó. Eu dobro ela para ficar melhor. E aí fica assim. Eu passo essa parte também de leve, não acalco tanto. Agora com o pincel, com lápis B agora, para não correr o risco de escurecer tanto com o 2B, eu venho, ó, retocando esse degradê, deixando um pouquinho mais escuro aqui também, porque na hora que passa o papel higiênico, ele tira um pouco do grafite, né? E deixa até mais claro. Aqui, ó, também eu deixo um mini degradê para dar essa sensação meio que oval aqui, como se fosse meio que um cilindro, assim, ó, esse centro mais alto e as bordas mais profundas. E agora com esse fuminho, ó, com a mão leve. Por que que aqui eu tô passando esse fuminho agora?
Porque como já tem uma boa camada de grafite, então ele não vai manchar com muita facilidade. Só se eu acalcar o esfuminho. E eu tô fazendo também só nas partes mais próximas aqui dessa linha. Agora eu venho com o pincel. Eu vou vir com a borracha agora, dando umas batidinhas para deixar aqui um pouco mais claro. Ficou bacana aqui. Agora vamos para essa parte de baixo aqui. Eu vou com lápis H, vou vir sombreando aqui, bem de leve, mesmo que seja um lápis H, eu passo ele bem de levinho, porque lápis de graduação mais clara, eles são mais duros, então eles fazem um risco muito grotesco que meio que deixa o papel até um pouco mais fundo, ele faz um suco no papel. E por ser também um papel sulfite, que é muito fininho, então ele vai marcar ainda mais que um outro papel. Então, para não correr esse risco, ou para não acontecer isso, na verdade, eu venho quase que não encostando o grafite, para fazer apenas as manchas, não ficar o traço. E facilita até na hora de esfumar também. Fica um esfumaçado mais homogêneo, mais liso. É bom evitar também deixar tipo assim, ó, esses riscos um longe do outro. Na hora de esfumar, não deixar tanto risco, deixar bem preenchido, porque aí fica um esfumaçado bem bacana mesmo, e não necessita de estar voltando e esfumando toda hora, porque se ficar muito tempo esfumando em um só lugar, pode estragar o papel também, né? Aí o papel já não aceita mais passar o lápis, ele começa a estragar. Com o papel higiênico agora, eu venho bem de leve, fazendo voltas circulares. Aqui eu venho esfumando de forma circular, bem de leve. Com o lápis B agora eu venho dando esse retoque, que ficou muito claro, né? Como eu falei, o papel higiênico ele tira um pouco do grafite e deixa mais claro. Acho que eu poderia vir já até com lápis 2B, mas eu vou tentar com o B aqui mesmo. Vamos ver no que dá. O desenho é bom que é um processo assim que não tem regras. A gente vai construindo de acordo com aquela percepção. Eu acho que a regra que tem no desenho é ter percepção, ter um olhar que distingue onde tem que ficar mais escuro, onde tem que ficar mais claro. Eu vou já passar um lápis 2B, mas nessa parte aqui, ó, como eu falei, que ela tem menos ausência de luz do que essa outra aqui. Mas também não é tanta ausência assim não, é algo suave. Agora eu venho passando o papel higiênico novamente. Vou retocar aqui, eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro, acredito que fica legal.
Vamos esfumar novamente. E agora com o pincel eu venho dando um retoque. Eu sinto que fica mais homogêneo depois que passa o pincel. É isso. Ficou bem bacana aqui. Só. É isso. Agora com o lápis B eu vou vir fazendo umas leve texturazinhas que tem aqui, como se fossem umas ondas. Agora eu venho com a borracha dando umas batidas para deixar um pouco mais claro aqui essa parte mais embaixo, para dar a sensação de volume e profundidade. Nessa parte onde tem a linha mais escura aí, seria a profundidade, né, que tá mais escuro. Agora com o próprio esfuminho eu vim escurecendo aqui essa partezinha branca da pálpebra de baixo, pálpebra inferior, como se fosse uma parte cortada. Ela um pouco mais escura no cantinho aqui por conta da ausência da luz, né? Eu já vou vir direto com o pincel. E aqui ela já fica um pouco mais clara.